A gente vai mudar de assunto porque, afinal, hoje é dia de estreia do Brasil na Copa do Mundo e nesse clima de Copa a gente também vai falar um pouco sobre isso. O Banco Santander preparou um relatório falando sobre curiosidades da Copa e também a relação entre a Copa e o mercado de ações. A gente vai ver aqui essa tela que mostra quais foram os comportamentos dos mercados acionários depois que os países venceram as Copas nesses respectivos anos que vocês estão vendo aqui. Então, a gente tem na coluna da esquerda o desempenho desses índices frente ao MSCI, que é um índice que engloba as ações globais, é como se fosse uma cesta de ações ali dos principais mercados do mundo, representa um desempenho médio do mundo. Então, antes da Copa, por exemplo, em 94, o Brasil, que foi campeão, ele teve um desempenho de 24% acima do índice, depois da Copa, de 26,5%. França, 7% antes da Copa, depois 2%, destoou um pouco aqui. Brasil, em 2002, que estava passando por uma crise de confiança, caiu 5% antes da Copa, depois da Copa 20%, mas se a gente pegar aqui toda essa média, o que dá para perceber é que os desempenhos dos índices, eles subiram depois da Copa. Então, um mês depois da Copa, eles tiveram um desempenho, em média, de 0,3% acima do desempenho médio das ações globais. Então, um fato curioso que o Santander diz que tem relação com o fato de os investidores naquele mercado ficarem eufóricos quando os seus times estão ganhando. E o Santander também colocou uma escalação de quais seriam as principais ações ou as mais indicadas neste momento, fazendo uma escalação aqui de ações na defesa, no meio de campo e das ações no ataque. Então a gente tem aqui na defesa Eletrobras, Itaú, Equatorial, Assaí e Pera como goleiro, que são ações consideradas mais defensivas. No meio de campo, TOTVS, Multiplan e Vale. E aqui no ataque, B3 Direcional e BTG. Então aqui uma escalação para quem gosta aí de ver indicações de ações, essa indicação também do Santander com os perfis de acordo com as ações que são mais agressivas ou mais defensivas. E a gente vai conversar agora com o Gabriel Barros, que é economista-chefe da Rio Asset. Gabriel, bom dia, obrigada pela sua participação aqui no CNN Money. Bom dia, Pri, eu que agradeço o convite. Gabriel sempre fala aqui de assuntos super sérios com a gente já vai falar sobre assuntos muito sérios, mas eu queria aproveitar o Gabriel, que eu sei que ele tem também umas visões, às vezes, de finanças comportamentais, uma coisa mais assim, para falar sobre essa questão de Copa e dos investimentos. Gabriel, a gente viu, então, que o Santander trouxe aí uma tabela, até que foi feita, acho que pela Bloomberg, que mostra que há um desempenho mais positivo dos mercados acionários quando existe Copa do Mundo. Também tem uma redução nas negociações, né? Queria que você comentasse um pouco de como esse clima de Copa acaba afetando também o mercado de ações. Tá, vamos lá. Então, quando tem esse período de Copa, digamos assim, é meio natural que a liquidez se reduza, né? Então o mercado fica dividindo as atenções entre a Copa, de fato, e o acompanhamento do mercado. Então é natural que tenha alguma redução de liquidez, né? E para a gente, e aí voltando para a parte aí dos resultados que o Santander mostrou, o país que em geral ganha a Copa, né, se beneficia das ações, a gente precisa também escalar um bom time econômico aqui para marcar bons gols na agenda econômica, né? A gente sabe que tem uma agenda difícil, então não é impossível, pode surfar essa correlação positiva, mas precisa acertar, não dá para errar. Mas de fato, na janela da Copa, a gente deve ver uma redução de liquidez, porque o mercado fica realmente mais dividido. E o mercado está leve no Brasil, né? A gente diz que está leve, é que está pouco posicionado. E, Gabriel, então, Perdão. Diga. Não, que eu queria colocar um outro fator curioso também, além dessa questão de redução das negociações, que eles falam sobre um home bias. Então, eles falam que é o seguinte, que o Galvão Bueno acha que o Brasil e a Inglaterra vão para a final. E aí o Lothar Matthaus, não sei se eu estou falando certo, que é especialista em futebol alemão e jogador profissional, acha que a Alemanha vai levar o troféu. Então eles falam que as pessoas tendem a ter um viés positivo com seus próprios países. Queria saber tua aposta, eles falam que o site The Analyst fala que a França deve ser a provável vencedora, porque o Brasil vai passar por dificuldades nas quartas de final. Queria saber se também você, como economista, acaba tendo um viés, puxando a sardinha para o Brasil, ou se acha que vai dar outro país também? Eu aposto no Brasil. Se a gente fizer um pouquinho de conta, a gente vai ver que, do ponto de vista matemático, é bem razoável a probabilidade do Brasil ganhar. Então, estou apostando no Brasil também para vencer a Copa.